O título da pregação é Não Vá ou Já Vai Tarde. Provérbios 11:10. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 10. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a pormenorizar um pouco o que está aqui escrito. Não é nenhuma novidade, isso que está aqui, quase uma lembrança do autor de Provérbios, de um fato que nós sabemos e é facilmente até deduzível pela própria lógica. Mas, começando a pensar um pouquinho mais fundo neste princípio, nós podemos aplicá-lo para nossas vidas de uma maneira muito, muito diversa, que pode ter um efeito grande em nós. Pois nos ajuda a fazermos isto agora, a termos essa pequena reflexão neste texto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Justo aqui você pode tomar como alguém correto, sério, cidadão decente. O que está dizendo aqui, quando alguém assim vai bem, a comunidade gosta. A cidade ou a comunidade, ou depende do tamanho da cidade, do local, do bairro, do condomínio, mas o fato é que a comunidade onde essa pessoa vive gosta, essa pessoa está bem, ela faz bem aos outros, direto ou indiretamente, contribui para o bem dos outros, então é gostoso ver alegre ou em boa situação alguém a quem a gente quer bem. Então, o fato é que o justo se torna uma pessoa querida. Um homem decente, uma mulher séria, correta, benigna, fica benquisto ou benquista, aonde circula, aonde vive. Aí vem o contraste. O perverso, uma palavra forte no hebraico. Quando ele morre, ou quando ele sai de circulação, há um bem-estar geral. Então, nas duas situações, há um bem-estar da comunidade. Um, quando o justo está alegre. Outro, quando o perverso morre, ou sai do meio, desaparece. Como eu falei na oração, não é uma novidade grande, não é um ensino profundo aqui, quase uma constatação, porque ninguém é isolado, todos nós vivemos em conjunto. A maneira como alguém vive interfere, claro, na vida dos outros, de maneira mais forte, de maneira mais fraca, mas interfere para o bem, para o mal, às vezes de uma maneira neutra, mas geralmente vai tender para algo benigno ou algo ruim. Vocês já devem conhecer os que moram em prédios, que não moram, trabalham em algum tipo de lugar onde tem elevador. Tem aquele vizinho que vai pegar o elevador e finge que não vê que você está a 3 metros dele, chegando perto, mas ele fica assim de costa e entra e fecha a porta para não lhe esperar. E tem aquele vizinho que faz o contrário, lhe vê de longe, chegando no carrinho dele, espera por você, pergunta, vai agora? Aí com prazer ele espera que você chegue lá, ainda lhe ajuda a carregar o pacote do supermercado. Cada um desse tipo, claro, vai despertar nas pessoas, nos outros, sentimentos opostos, claro. E não precisa, como o texto diz aqui, que o perverso, quando morre, gera alegria.
não precisa ser literalmente perverso para despertar nos outros sentimentos negativos. Eu não sei se chega a ser perverso alguém que vê que você está vindo e pertinho e não espera com você ou fica de costas. Não é perverso, mas não é uma atitude benigna, boa, e vai despertar alguma coisa ruim no coração do outro. Então, basta ser um mau cidadão, um egoísta, alguém que despreza ou mesmo é diferente de outros. E aí é onde eu quero aplicar para nossas vidas, porque eu já tenho colocado várias vezes, o perigo quando a gente lê uma passagem dessa, que fala no justo e fala no perverso, você se desliga da segunda parte. No caso aqui, o caso do justo, você vai ter prazer em se identificar. Eu sou um camarada decente, pessoa boa na sociedade e tal, ótimo. Quando falo no perverso, não tem nada a ver comigo, eu não sou perverso. Ainda mais se for para o hebraico, vai ver que essa palavra cabe até a ideia de assassino também, criminoso. Então, como eu falei, é uma palavra muito forte. Mas por ser assim, e realmente o autor quis colocar exemplos realmente extremos, um justo e um perverso aqui, até um criminoso, a maneira diferente como eles mexem com as pessoas ao redor. Então, por ter sido usado um caso extremo de um perverso, um criminoso, você se exclui da aplicação para a sua vida. Então, acaba um provérbio desse, um ensino desse, sendo inócuo para você, não tem valor. Ah, é legal, é interessante mesmo, é um camarada quando é bom, todo mundo sente falta e tal, quando ele sai, ou quando ele está bem, todo mundo fica alegre. E quando um camarada ruim desaparece, todo mundo gosta, é isso mesmo, toca para frente. Mas você já parou para pensar que esse camarada ruim, se não perverso, se não criminoso, mas alguém que não tem usado, não tem se comportado de uma maneira correta, decente, respeitosa, atenciosa com as pessoas, aí você pode se enquadrar perfeitamente, nós todos. Então, quero nos desafiar a pensar neste segundo ponto. Também, e no primeiro, obviamente, mas não é só pensar no primeiro. Se você é uma pessoa que está influenciando bem, não é nem só influenciando, está causando coisas boas às pessoas em redor, mas também se você tem causado coisas negativas. Como é que você é visto pelos outros? Seus vizinhos, será que eles lhe acham um bom vizinho? Nesse caso aqui do elevador, que eu dei só um exemplo, onde é que você se enquadra? Talvez não um extremo de ser muito simpático, muito agradável, muito prestativo, talvez não outro extremo de ser grosseiro. Eu não sei, pode estar no extremo ou no outro, mas você é que sabe. E uma boa maneira de você pensar e lhe ajudar a concluir isto, ou avaliar, se você se mudasse do prédio, que tipo de sentimento iria causar nas pessoas? Eu sei que isso é imaginativo, é a maneira que você pode só achar, mas talvez seja mais fácil do que você pensa, avaliar isto aqui. Seria um alívio, aquele camarada complicado que ia para as reuniões e xingava o síndico e era constrangedor a presença dele, e o filho risca o carro dos outros, vai embora, desgraçado. Nunca mais apareça nesse prédio, nem no quarteirão seguinte. Ou dizer, pedi um vizinho bom, rapaz, atencioso. Uma vez eu estava, não é eu não, você pensando, até naquele dia em que meu filho adoeceu, ou minha esposa, ou eu próprio, a primeira pessoa que eu pensei no prédio em procurar foi ele. Não é nem meu vizinho de porta, 2 andares abaixo, mas pensei logo nele para me levar para o hospital, ou ele vai se mudar. O prédio se empobreceu com a ausência daquele cidadão. Seus colegas lhe acham um bom companheiro, colegas de trabalho, ou colegas de escola, se você estuda.
Seus professores lhe acham um bom aluno. Seus alunos lhe acham um bom professor, se for o caso. Seu chefe lhe acha um bom subordinado, um bom empregado. Se você fosse para um outro emprego, que tipo de pensamento ou de sentimento iria gerar no ambiente? Os colegas, o chefe, talvez seus subordinados, se você era o chefe. Outro dia eu vi um livro, deu até vontade de ler, mas não foi tão interessante a ponto de eu comprar. Mas o nome era assim: Meu Chefe é o Idiota. Como é que um camarada faz um livro desse? E deu vontade, deu curiosidade de ler. Meu Chefe é o Idiota. Então, com certeza, esse camarada vai ficar muito alegre se ele mudar de chefe. Se o chefe for embora, vai-te, for demitido. Quem é que gosta de um chefe idiota? Mas será que você é o idiota? Usando a mesma palavra, do exemplo que eu falei. Ou seja, você é o desagradável? Você é o incômodo na história? Você é a pedra no sapato do meio onde você vive? É interessante isso, porque o que o provérbio quis dizer é exatamente isso. Tem aqui uma comunidade e dois cidadãos diferentes. Um é benigno, outro é maligno. A alegria da comunidade é quando um está alegre e quando o outro morre. Na igreja que você pertence, o que os irmãos pensam de você? Os pastores ou pastor pensam de você? Os seus colegas de comissão, de conselho, se for o caso? Seus colegas professores, se for o caso? O que pensam de você? Primeiro, da sua pessoa. Agradável, bem-humorado, pacificador. É uma presença que enriquece um culto, enriquece uma sessão difícil. É aquele que se levanta para dizer uma palavra de sabedoria e dizer: calma, irmãos. E um sorriso numa hora tensa para poder aliviar as tensões. Ou é aquele irmão que quando levanta, agora o pastor que está na moderação vai ver o que é bom. Vai levantar com raiva e vai acusar e vai ser injusto. E não vai ser razoável, vai ser uma confusão. Ih, ele se levantou. Dá licença aqui. Ou é aquele que fica ali, nem dá uma palavra de sabedoria, nem se levanta para criticar todo mundo, fica ali quietinho. Ele entra quieto e sai calado. Não estou criticando, nem estou elogiando, eu estou perguntando. E do seu serviço? Sempre disponível, esforçado para um cargo formal ou não, o que der e vier, estou pronto, a qualquer hora, qualquer situação, mesmo não gostando muito de fazer isso, mas eu estou sendo necessário, aqui estou eu. Como é você, aos seus próprios olhos? É desses que você, se você disse assim: eu vou ter que sair da igreja, porque eu vou me mudar de cidade, ou por outro motivo, acima dos seus, um motivo de força maior, qual é a ação que você vai causar? Alívio na igreja, saiu aquele complicado, ou lágrimas, vai sentir falta, vamos sentir falta de você, não queríamos que você fosse embora de jeito nenhum. Ou fulano saiu,
fulano saiu da igreja? Saiu. Nem notei. Meu irmão, faz 8 meses. E nem notei. Aí o outro diz assim, fulano saiu da igreja. Que fulano? Que é pior ainda, né? Tinha esse aqui, o Joaquim. E aqui tinha algum Joaquim? Tinha, rapaz. 10 anos na igreja, Joaquim. Ah, não estou criticando, não estou elogiando o Joaquim, que ninguém notou que saiu. Eu estou perguntando a você. Então, você é o tipo do cidadão de Provérbios, numa cidade, obviamente, tinha em mente uma cidade pequenininha, que todos conheciam as pessoas e tudo. Qual é, onde é que você se encaixa, mesmo não sendo um extremo de ser cruel ou extremamente justo? Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um tem uma função dentro de um corpo. E Paulo aplica isso de maneira pormenorizada em 1 Coríntios 12. Fala muito disto. E que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Mas é curioso que tem membro do corpo, que não é nem a questão que ele está sofrendo e os outros estão sofrendo juntos, é que ele tem que ser tirado do corpo. Porque pode infeccionar o resto do corpo. É por isso que há amputações, para poder não comprometer a vida do corpo inteira. O que eu quero dizer com isso? Que há um membro sadio de um corpo e um membro doente de um corpo. Há um membro razoavelmente sadio, pode haver um membro extremamente sadio, vigoroso, alguém que tem os músculos muito mais fortes do que a média, ou o coração, os pulmões maior, e tem mais capacidade de trabalho, muito vigoroso, ou não, normal. E tem aquele membro do corpo que não é bom, que atrapalha mais o corpo do que ajuda, ou mesmo chega ao ponto de ser necessário tirar. Onde é que você se inclui nisto, no corpo local da igreja que você pertence? Essa pequena pregação, já estou encerrando, é mais um desafio para você pensar em si próprio. E agora, encerrando de uma maneira bem geral, falei aqui na escola, falei no trabalho, falei no condomínio, falei na igreja, na vida, que é como o Provérbios falou aqui, na vida, de uma maneira geral. O fato é que um bom comportamento é aconselhável, claro, até como um bom senso e como uma norma de boas maneiras. Mas para o crente, além dessa questão de boas maneiras, de educação e de bom senso, e de boa vizinhança e boa convivência com as pessoas, há um aspecto que para o outro que não tem Cristo, não pesa muito. É a questão do testemunho. O testemunho cristão. Então ele deve ser benquisto no lugar onde ele está. A presença dele deve ser desejada. A alegria dele deve ser alegria para os outros. A ausência dele não é desejada, porque vai fazer muita falta. A saída ou a morte dele vai causar choro em vez de alegria. Então ele deve se comportar assim, especialmente por causa do reino do qual ele é embaixador ou um embaixador. Então não é só para a questão da minha conveniência, que é válido. Eu vou ser um bom vizinho porque eu quero ser ajudado quando eu precisar. É válido. Eu quero que meus filhos sejam respeitados por causa do pai deles. É válido. Tudo bem. Mas além disto, o crente, em primeiro lugar, tem que pensar: eu tenho que me comportar bem e ser um vizinho benigno e um chefe generoso, ou um empregado honesto, ou um membro da igreja eficiente e benigno, porque eu represento um reino aqui nesta terra. Sou embaixador e eu quero ser o melhor possível. O crente malquisto, além de ser nocivo à sociedade, como qualquer pessoa malquista é um crente
assim, ele é uma contradição ambulante. Porque o crente é para deixar rastros, que lembrem os do próprio Senhor Jesus Cristo, a benignidade dele, a santidade dele, onde ele andava, ele deixava rastros, perfume, ele perfumava onde ele andava, pelas palavras, pelo olhar, pelas obras dele, pela ajuda, pela bondade, pela sabedoria. Ele só fazia o bem, falava o bem e deixava benignidade onde quer que ele andava. Então, um crente que anda por aí deixando maus sentimentos, é uma contradição ambulante. Ele não está sendo um fiel seguidor do Senhor Jesus Cristo. Fica o desafio, meus irmãos, para que você, de vez em quando, pense nisto. Se eu desaparecer do meu condomínio, da minha cidade, da minha igreja, do meu trabalho, da minha escola, do sindicato com que eu faço parte, da comunidade onde você vive, ou comunidades nas várias áreas da vida, se você desaparecer, sumir, ou porque mudou, ou porque morreu, que tipo de sentimento você vai causar? Espero que você faça falta às pessoas de bem, e que fiquem com saudade de você, e que se alegrem com a sua alegria e com a sua presença, em vez de o contrário, para a honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, como as pessoas de bem, poucas ou muitas, não sabemos os corações, sentiram quando o Senhor Jesus Cristo saiu desta terra. Eu digo pessoas de bem ainda, talvez não, querendo incluir, mas não sei se posso. Até algumas que gritaram para Pilatos, crucificam-no, mas estavam ali cegas por um fanatismo ou por a influência pesadíssima dos líderes religiosos, escribas, fariseus, sacerdotes, que insistiam na morte de Cristo. As pessoas foram levadas, mas talvez pouco tempo depois bateram no peito e disseram: o que eu fiz? O que eu fiz? O que esse homem fez de ruim para eu contribuir no voto com a minha língua e dizer: crucificam? O que eu fui fazer? Esse homem está fazendo falta aqui. Então é este sentimento que as pessoas de bem causam quando se afastam ou desaparecem, que eles causam nas pessoas de bem também, ou na comunidade de uma maneira geral, que é feita de pessoas decentes, pessoas corretas em geral. Que nossa influência seja benigna, nossa presença seja agradável. Lá vem aquele vizinho em que eu vou subir 10 andares na presença dele aqui no elevador, agradável estar com ele, ele tem um sorriso, ele tem um bom dia agradável. Ou lá vem aquele vizinho que é desconfortável estar ao lado dele só pelo rosto. Nos ajuda, Senhor, a sermos não apenas simpáticos com o rosto, mas honestos, dignos, sérios, para que sintam a nossa ausência e gozem da nossa presença para a honra de Cristo, não para a nossa própria. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos por isto. Amém.